Eu quero cumprimentar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer aos irmãos que é um grande privilégio poder mais uma vez ministrar ao seu coração a palavra de Deus através das redes sociais. Neste dia em particular, em que nós celebramos a Páscoa, hoje domingo, podemos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer a leitura de um trecho da palavra de Deus que se encontra no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo de número 12. Nós faremos a leitura da palavra de Deus e depois nós vamos orar e falar sobre a Páscoa. Então eu gostaria que você, por gentileza, me acompanhasse nessa leitura. Êxodo, capítulo de número 12. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio de poder mais uma vez meditar na Tua Palavra. Sabemos que o Senhor fala conosco através das Escrituras, mas é necessário que tenhamos os ouvidos sensíveis à Tua voz. Por isso nós pedimos ao Senhor que ministre ao nosso coração, que nos revele o Teu querer e o Teu propósito, para que vivamos uma vida segundo a Tua Palavra, segundo as Escrituras. Essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, este talvez seja um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento. O livro de Êxodo, que registra a saída do povo de Israel após a libertação da escravidão no Egito, tem para nós o registro em que Deus instituiu a Páscoa. E a Páscoa, como um rito estabelecido pelo próprio Deus, contendo neste rito e seus símbolos, é extremamente importante pela riqueza de significado e o apontamento que ela faz não só para Deus como o abençoador e o libertador da nação de Israel, mas principalmente pelo conteúdo tipológico que ela traz no seu rito. Então eu quero, neste domingo em que nós celebramos a Páscoa, observar esse texto e ver como é que Cristo faz cumprir todos esses símbolos e esses acontecimentos que estão contidos em Êxodo capítulo de número 12. Mas antes de nós fazermos essa análise da narrativa bíblica, é importante nós pensarmos um pouco aqui no pano de fundo desse contexto. Eu acho que é importante nós lembrarmos o livro que antecede ao livro de Êxodo, que é o livro do Gênesis. Algumas promessas que Deus havia feito a Abraão, elas se cumprem aqui, e então nós encontramos as razões por que Deus age dessa maneira. Por exemplo, se nós lermos em Gênesis capítulo 15, versículo 13, Deus havia dito a Abraão que a sua descendência iria servir aos egípcios por 400 anos.
Então aqui nós temos um contexto do povo que está escravizado, já há 4 séculos. Esse povo está sendo subjugado pelos egípcios, eles estavam sofrendo a escravidão, sofrendo na vivência lá no Egito, e essa era uma promessa que havia se cumprido. Deus havia dito isso a Abraão. Em Gênesis capítulo 15, versículo 14, Deus disse a Abraão que um dia sua descendência seria liberta dessa escravidão e que a nação do Egito seria, sim, julgada pelas suas ações. E em Gênesis capítulo 15, versículo 16, Deus então faz a promessa de que o povo seu, o povo da aliança, retornaria para a terra prometida. Então, quando nós lemos o livro do Gênesis, nós vemos que ele praticamente termina, Gênesis capítulo 50, do versículo 14 ao versículo 22, com o relato da família de Israel, que é Jacó, habitando no Egito. Então, quando José era governador do Egito, seus irmãos vão ao seu encontro, sob a liderança de seu pai Jacó, e eles então recebem a revelação de que José é o governador do Egito. José estabelece sua linhagem naquele lugar, seus irmãos se acomodam naquele local, e então eles começam a se multiplicar, as tribos de Israel. E então o texto diz que quando subiu ao poder um faraó que não conhecia José, ele ficou temeroso por conta do grande número de israelitas que haviam no Egito, e então começa um processo em que eles são subjugados e são escravizados. Nesse contexto de Êxodo, capítulo 12, o que nós temos é a última das 10 maravilhas que Deus faz através da liderança de Moisés para destronar os deuses egípcios e então fazer com que Faraó permitisse que o povo de Deus saísse do Egito, saísse da escravidão. A 10ª maravilha, o que muitos chamam de a 10ª praga, era o anjo da morte, que então iria ferir com morte todos os primogênitos, desde a casa de Faraó, desde o seu primogênito que se assentava em seu trono, até o primogênito das pessoas mais pobres, inclusive até dos animais, todos morreriam, exceto aqueles que, em obediência ao rito estabelecido por Deus, fizessem então o sacrifício de um cordeiro, e com o sangue desse cordeiro eles poderiam aspergir nos umbrais da porta. O anjo da morte, ao passar por aquela residência, vendo a marca do sangue, não mataria o primogênito. Então o que nós temos aqui é a instituição da Páscoa. E nós vamos analisar como é que Deus exige que ela seja observada entre os hebreus e o significado que ela tem e como é que nós a celebramos hoje através da ceia. Então, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma análise com você e peço por gentileza para que você acompanhe na sua Bíblia, e nós vamos observar aqui alguns aspectos da Páscoa que estão contidos no versículo 1 e versículo 2, e eu quero dar a ênfase na frase: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então Deus, quando estabeleceu a Páscoa, quando ele exigiu que o animal fosse sacrificado, aquela marca que ficaria na história do povo de Deus, enriquecida com todos aqueles símbolos, deveria ser a partir daquele ponto, daquele momento, eles deveriam então considerar o primeiro mês do ano para eles, os hebreus. E haviam 3 festas importantes que eram ligadas e que deveriam ser observadas a partir daquele momento. Era a festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos e a festa das primícias. Vejam que a Páscoa, apontando para a salvação por uma ação exclusiva de Deus, foi Deus quem libertou o seu povo da escravidão. Os pães ázimos representando aqui em toda essa simbologia, em todo esse significado, a importância da santificação, mesmo que Deus sendo o
autor da salvação e o agente direto para salvar o seu povo, para libertar o seu povo da escravidão, Deus não exclui a responsabilidade humana. Então há uma riqueza aqui apontando para que essas pessoas deveriam se santificar. E também a festa das primícias mostrando a provisão de Deus. E nós precisamos lembrar que aquele povo era escravo e agora Deus os conduziria na peregrinação do deserto até a entrada da terra prometida. Então nós percebemos que na vida cristã há uma grande novidade. A novidade se constitui no fato de que antes nós estávamos perdidos, mortos em nossos pecados e delitos, como Paulo disse ao escrever sua carta aos Efésios, capítulo de número 2, Deus nos deu vida, Deus nos salvou da condenação eterna, então a salvação é obra exclusiva de Deus ao seu povo. Nós também temos que nos santificar. Mesmo sendo salvos pela graça de Deus, nos é dada essa responsabilidade de cuidar dos nossos procedimentos, das nossas atitudes, assim como a riqueza de símbolos, como a observância dos pães ázimos, apontava para a santificação. E muitas vezes no Novo Testamento o apóstolo Paulo usa a expressão fermento, porque pães ázimos ou ázimos eram pão feito sem fermento. Paulo usa essa expressão de fermento como apontando para o pecado. E aqui nós aprendemos que a vida cristã deve ser uma vida sem pecado, não no sentido de que nós não vamos pecar, mas no sentido de que nós não vamos viver na busca dos desejos, das paixões deste mundo ou na prática dos pecados recorrentes. E também das primícias, uma vez salvos, nós entendemos agora que tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos vem exclusivamente de Deus. Então a nossa vida ela é voltada somente para Deus. O nosso objetivo na vida não é ser feliz, não é buscar a realização pessoal, não é galgar posições, e eu não estou dizendo com isso que você não deva planejar a sua vida, que você não deva estabelecer metas e objetivos, mas é que estas coisas não devem ser um fim em si mesmas, mas o nosso objetivo é buscar a glória de Deus. É para Deus que nós vivemos. Uma vez salvos, nós nos santificamos e buscamos a glória de Deus manifestada em nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Da mesma forma que o povo de Israel, quando escravizados, viviam subjugados no Egito, recebem agora essa direção dada por Deus através da liderança de Moisés. E Deus diz para eles que a partir daquele momento em que eles observassem a Páscoa, aquele mês deveria ser o primeiro mês do ano. A partir dali, tudo se faria novo, as coisas ganhariam um novo sentido, a vida teria uma nova perspectiva. Não é diferente com a nossa vida. Uma vez alcançados por Deus e por sua graça, tudo se faz novo, como disse Paulo, porque agora, estando em Cristo, nós somos uma nova criação. A vida de escravidão, a vida de pecado, a vida subjugada no mundo é o nosso passado. Agora nós caminhamos em novidade de vida. Deus preparou para nós coisas novas. Então há uma riqueza muito grande nesses aspectos da Páscoa. A segunda lição que nós extraímos aqui é como Deus exigiu que eles separassem cordeiro. Não poderia ser qualquer animal. Não poderia ser o animal que o hebreu que fosse oferecê-lo como sacrifício quisesse. Não era a pessoa simplesmente que escolhia ao seu bel prazer no uso da sua própria vontade. Antes, esse rito cultico, essa maneira como Deus havia estabelecido para ser observada, deveria seguir rigorosamente os critérios estabelecidos pelo próprio Deus. Veja no verso 3, digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou cabrito para a sua família, um para cada casa. Havia inicialmente uma exigência que esse animal
que fosse um animal perfeito, de um ano, um cabrito ou um cordeiro. Ele deveria ser separado do rebanho e ele deveria passar pelo menos 4 dias com a família. Então esse animal deveria ser separado no 10º dia para ser sacrificado no 14º dia. E o que é interessante é que esse período em que eles vão cuidar do animal, esse período em que eles vão alimentar o animal, eles vão também criar uma identificação com o animal. Eu não sei se você tem algum bichinho de estimação, mas geralmente as pessoas que têm animais de estimação sabem que conviver com o animal gera um vínculo afetivo, né? Estar com o animal todos os dias gera uma espécie de identidade com aquele animal. E aqui, ao que me parece, Deus está exigindo que esse hebreu criasse uma espécie de identidade com o animal. Isso é muito importante porque esse animal que vai estar na convivência desse hebreu durante alguns dias, ele será sacrificado. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Interessantemente, Jesus também entrou em Jerusalém 4 dias depois foi crucificado. Se você começar a observar esses aspectos da separação do cordeiro, você percebe também, a partir da leitura da carta aos Hebreus, que Jesus teve como Cordeiro de Deus uma identificação muito profunda com a nossa humanidade, porque a encarnação é o ápice dessa identificação. Deus, o nosso Criador, se tornou homem e nós temos em Cristo como o Cordeiro Pascal, como o Cordeiro de Deus, com quem nós nos identificamos. Quando nós passamos por lutas, por dificuldades, por tribulações, quando nós sofremos angústias na alma, nós não temos a quem nós servimos, nós não temos uma divindade insensível ou que não saiba da realidade do que nós enfrentamos. Antes, nós servimos ao Deus homem, Deus que sabe todas as nossas limitações, as nossas fraquezas e dificuldades. Alguém que, como nós, alguém que pode compadecer-se das nossas fraquezas, mas há uma diferença importantíssima. Alguém que padeceu, que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, quando nós oramos a Deus, quando nós nos recorremos ao Senhor, Ele sabe exatamente o que nós estamos passando. Hoje nós podemos celebrar a Páscoa e agradecer a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, mas cientes de que em toda a sua trajetória humana, Cristo sentiu na pele todas as dores e sofrimentos a que nós podemos ser submetidos. Então, mesmo passando por várias adversidades, hoje nós temos um Deus que se identifica com a nossa dor, que sabe do nosso sofrimento, porque Ele é o Cordeiro que foi provido, né, que Deus proveu para nos salvar da condenação eterna. E o terceiro ponto é que esse cordeiro precisava ser macho e sem defeito. Veja o verso 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Deus estabeleceu aqui um alto padrão, né, uma alta exigência sobre os requisitos para que o sacrifício fosse perfeito. O que é que nós extraímos disso? Que a Páscoa apontava para um sacrifício extremamente perfeito. A Páscoa, embora ela fosse observada corretamente, embora os hebreus lembrassem anualmente de como Deus havia libertado-os da escravidão do Egito, em nenhum momento a Páscoa atingia esse ápice de perfeição. A Páscoa, na verdade, é um tipo e o cumprimento dele é Cristo. Cristo cumpre tudo aquilo que havia sido estabelecido neste ritual
da Páscoa. E a prova disso, irmãos, está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que é o anúncio do profeta João Batista, quando ele está batizando e vem Jesus ao seu encontro para ser batizado. E quando João Batista vê Jesus no meio da multidão, ele diz: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De onde é que João extraiu essa imagem de cordeiro? Do sacrifício pascal. João sabe que todo o rito que estava contido na celebração da Páscoa, ele era, na verdade, profético. Ele apontava para um acontecimento no futuro. Todos os hebreus que participavam da Páscoa com essa crença, com essa convicção de que ali era um sacrifício temporário, mas que apontava para algo perfeito que seria revelado mais à frente com a vinda do Messias, são os hebreus que conheceram o Evangelho no Antigo Testamento. Então, o anúncio da salvação era exatamente no fato de que aquele animal que deveria ser escolhido, macho, de 1 ano, sem defeito, esse animal apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus. Em quarto, o ritual de sangue simbolizando a satisfação do juízo de Deus. Vejam, Deus que é santo, que é bondoso e que é amoroso, é também o Deus que é justo. Então, se Deus nos ama e se Deus bondosamente nos salva, Ele também cumpre a sua justiça. Agora, se nós não podíamos e não podemos satisfazer esse alto padrão, essa autoexigência da santidade de Deus, da justiça de Deus, quem é que poderia fazê-lo? Cristo. Então, o que nós temos nesse ritual aqui é a satisfação desse juízo, o juízo sendo cumprido. Cristo é quem morre em nosso lugar. O verso 7 diz: passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Então, a palavra Páscoa, ela significa passar por cima, porque isso tem um contexto histórico. E o contexto é exatamente Êxodo capítulo 12, quando Deus manifestou a sua 10ª maravilha no Egito, trazendo juízo a Faraó e aos egípcios, porque eles haviam escravizado o povo de Deus, porque Deus estava resgatando o seu povo, o povo da aliança. Deus então estabeleceu um rito, e neste rito continha sangue. E quando nós lemos Êxodo capítulo 12, a exigência de Deus é que o sangue do animal, deste cordeiro, fosse passado, fosse colocado de maneira visível nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, ao passar naquela residência, então ele iria ver a marca do sangue e passaria por cima da casa, por cima da residência. Essa é a Páscoa, é passar por cima. E então o primogênito ali não morreria. Deus, ao fazer isso, estava apontando que ele entregaria o seu unigênito, que é o nosso primogênito. Cristo é o primogênito de Deus. Cristo é quem morre em nosso lugar. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, é o que diz o escritor aos Hebreus. Então nós temos aqui uma clara representação para nós de que era necessário derramar sangue inocente. Então eu posso dizer sem sombra de dúvidas que o cristianismo é uma religião de sangue. Quando nós celebramos a ressurreição do Senhor, nós o fazemos não pensando em celebrar a Páscoa como celebravam os hebreus, mas nós a celebramos como a ceia do Senhor, lembrando que foi na Páscoa que Jesus, sendo hebreu com os seus discípulos, que também eram judeus, ele, ao celebrar a Páscoa, ele toma 2 elementos em específico, o pão e o vinho, e ressignifica esses elementos, e então nós participamos hoje do que nós chamamos de a ceia do Senhor. Nós cristãos temos em Cristo Jesus
o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, e através do seu sangue aspergido na nossa vida, que nos purifica de todos os pecados, Deus então passa por cima, sobre nós, com a sua ira que foi manifestada e derramada na pessoa do seu Filho. Nós fomos poupados do juízo de Deus por causa do sangue de Cristo. Veja o que disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Vejam o que Pedro diz, que nós não fomos comprados, a nossa redenção não foi feita com coisas perecíveis como prata ou ouro, mas nós fomos comprados, nós fomos redimidos da nossa antiga maneira de viver que nos foi ensinada pelos nossos antepassados, pelo precioso sangue de Cristo, que é sim o Cordeiro sem mancha e sem defeito. Pedro está extraindo aqui a imagem do Cordeiro Pascal. E ele diz que esse Cordeiro foi conhecido antes da criação do mundo. Então ele antecede a criação, ele é o próprio Criador, mas nos foi revelado nesses últimos tempos. Então nós temos em Cristo Jesus o nosso Cordeiro Pascal. Atos capítulo 20, versículo 28 diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Hoje, domingo de Páscoa, nós podemos celebrar ao Senhor e saber que nós, a igreja, fomos comprados pelo seu sangue. Nós tivemos um preço. Então, Deus nos comprou, porque com a queda de Adão, nós tínhamos sido vendidos ao pecado. Nós nascemos escravos do pecado. Assim como os hebreus eram escravos no Egito, nós também éramos escravizados pelo pecado. E da mesma forma como eles foram libertos e salvos através desse rito da Páscoa, do Cordeiro Pascal, que derramado foi o seu sangue e aspergido nos umbrais da porta, assim também nós fomos salvos através do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, e o seu sangue foi aspergido em nossa vida. Semelhantemente, os hebreus, ao saírem da escravidão, peregrinaram no deserto rumo à terra prometida. Nós também, os cristãos, estamos peregrinando, usando a linguagem de Pedro, nós somos forasteiros em terra estranha. Então nós estamos caminhando neste mundo também em direção à terra prometida, ao que a Bíblia chama de o novo céu e a nova terra. Nós também devemos lembrar que eles tinham uma vida dura no Egito. A Páscoa deveria não só ser o momento em que eles poderiam compreender o que Deus faria no futuro, ou o que Deus estava fazendo no presente, mas também deveria ser um momento de lembrança de como eles viviam. Versículo 8, naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Vejam, eles deveriam, primeiro, comer apressadamente, eles deveriam comer às pressas, isso aí apontando para a fuga, eles estavam escapando da escravidão. Eles deveriam comer o pão sem fermento, isso deveria lembrar a eles o abandono das velhas práticas, a caminhada agora em santidade, em novidade de vida, e eles deveriam comer juntamente com ervas amargas, diz o versículo 8. Isso lembraria o sofrimento que eles enfrentaram durante todo o período da escravidão. Nós também, toda vez que participamos da ceia, devemos fazer exatamente a mesma coisa. Nós devemos entender o momento presente, o grande privilégio que nós cristãos temos de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Nós devemos
alimentar a nossa esperança, reforçar as nossas expectativas. Nós devemos manter os nossos olhos fixados nas promessas de Deus, porque o Senhor disse para fazermos isso, celebrarmos a ceia até que Ele venha. Então nós olhamos para o futuro, mas também devemos lembrar de onde nós fomos tirados. Nós, que outrora éramos escravos do pecado, devemos trazer em nosso coração uma profunda gratidão a Deus pela salvação que nós recebemos. A salvação imerecida, um favor imerecido. A salvação não se alcança por obras, a salvação não é fruto de mérito, a salvação é ação exclusiva de Deus. Deus é quem nos amou, Deus é quem nos elegeu em Cristo. Deus é quem, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos, quando ouvindo a palavra do Evangelho, o chamado externo, o chamado aos ouvidos, fôssemos regenerados, o chamado interno. Deus nos deu então uma nova vida, nos deu o dom da fé e hoje nós entendemos a justificação pela fé e nós recebemos essa salvação gratuitamente. Hebreus capítulo 12, do 1 ao 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Essa deve ser a postura do verdadeiro cristão. Quando nós entendemos que as testemunhas bíblicas, todos esses acontecimentos que nós temos aqui, que é uma grande nuvem de testemunhas, nós devemos então deixar tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que nos atrapalha e devemos prosseguir a nossa caminhada, assim como o povo deveria estar preparado, deveria estar pronto para seguir, comendo pães ázimos, comendo ervas amargas, mas pronto para sair, para escapar da escravidão. Assim também nós, vivendo neste mundo, estamos peregrinando, caminhando rumo à Canaã prometida. Em último lugar, meus irmãos, a Páscoa, ela aponta para a vida de peregrinação neste mundo. É verdade que muitas vezes nós nos sentimos abatidos, cansados, fadigados, os problemas, e principalmente nesses últimos tempos, têm se intensificado cada vez mais. Agora, é fato que nós não podemos nos esquecer que o nosso final não é definitivamente aqui nesse mundo, nessa condição, mas na nova terra, no lugar em que Deus vai recriar, em que Deus vai reconfigurar a existência de todas as coisas. Veja o que diz o verso 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então os hebreus deveriam fazer isso com a consciência de que aquele era o ápice das manifestações miraculosas de Deus e que a partir dali eles então estariam salvos da escravidão, eles seriam libertados daquela condição a que eles haviam sido submetidos há mais de 400 anos. Muitos, para dizer todos, haviam nascido na escravidão, eles não sabiam que era uma vida livre, eles nunca tinham sido libertados. Agora, a partir daquele momento, ao comerem, eles deveriam estar prontos para sair, para viverem livremente, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, porque aquela era a Páscoa do Senhor. Semelhantemente, nós cristãos também devemos examinar a nossa vida e ver o quanto é preciosa a nossa salvação. Deus nos chamou para que estivéssemos preparados, não só para a caminhada nessa vida, nessa existência, mas também prontos, preparados para deixar essa existência.
Nós cristãos não devemos temer absolutamente nada do que está acontecendo. Nós devemos participar da ceia do Senhor, celebrar a ressurreição de Cristo Jesus e entender que a sua ressurreição é sim garantia de que nós também um dia iremos ressuscitar. Por isso nós não tememos a morte. A morte foi vencida com a morte de Cristo. Jesus, com a sua morte na cruz, venceu a nossa morte eterna. Então, nós fomos ressuscitados espiritualmente, nós estávamos mortos, e nós então vamos ressuscitar fisicamente na vinda do Senhor. Veja o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 11 ao 14, diz assim: o sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O escritor aos Hebreus, ele faz uma observação muito importante. Ele diz que os animais que eram sacrificados, eles eram oferecidos a Deus no templo, os seus corpos eram levados para fora do arraial para serem queimados. Semelhantemente, Jesus também, ele ao entrar em Jerusalém, passou pela Via Crucis e foi entregue para ser morto na cruz. Jesus também passou por toda a humilhação, mas ele não foi morto em Jerusalém. Ele foi tirado da cidade e levado ao Calvário. Então Jesus foi morto fora do local, fora do acampamento. Semelhantemente ao que acontecia no Antigo Testamento, ele suportou a desonra, porque nós não temos aqui cidade permanente. Então, nós somos convidados, como cristãos, a vivermos a nossa vida, como dizia Jonathan Edwards, com um pé levantado. Então, nós vivemos nesse mundo, mas sempre na expectativa da eternidade. E nós devemos sofrer a desonra, sofrer a humilhação, suportar o sofrimento por amor a Cristo. Então nós não podemos e nós não devemos nos envergonhar do nome do Senhor. Assim como o Senhor sofreu, assim como o Senhor foi entregue, nós também devemos sofrer nesta vida, aguentar as lutas e as tribulações e às vezes as desonras, mas por amor a Cristo. O Senhor mesmo disse isso no seu sermão das bem-aventuranças: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem por minha causa, alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim foi com os profetas que foram antes de vós. Então, meus irmãos, eu gostaria de, nesta conclusão do meu sermão, ler Colossenses capítulo 2, versículo 17, porque eu acho que fecha toda essa compreensão que nós temos tido até agora. Paulo, escrevendo, disse o seguinte: estas coisas, ou seja, se referindo aos acontecimentos do Antigo Testamento, e aqui a gente pode pensar no rito da Páscoa, estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A celebração de Êxodo, capítulo 12, a celebração da Páscoa que o Senhor havia estabelecido, era uma sombra, mas a revelação clara, final e definitiva está em Jesus Cristo. Então hoje, nós, embora na cristandade se celebre a Páscoa como uma data festiva, uma data religiosa, nós não comemoramos a Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor. Então Cristo é o Cordeiro de Deus, ele é a revelação definitiva, é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então Cristo, ele estabeleceu a ceia em meio a uma celebração da Páscoa, e assim também nós devemos fazer, com toda a alegria do nosso coração, sempre olhando para trás, assim como foram incentivados os hebreus em Êxodo, lembrando da salvação, eles haviam sido escravizados.
nós também éramos escravos do pecado. Olhando para o presente, assim os hebreus olhavam para a sua peregrinação no deserto, nós também estamos peregrinando nesta vida, caminhando rumo às mansões celestiais e olhando para frente. Então eles deveriam olhar sempre na perspectiva de que um dia chegariam na Canaã prometida, na terra que mana leite e mel, e nós também cristãos estamos caminhando rumo à consumação desse propósito eterno de Deus, quando Cristo vier novamente entregar o reino ao Pai e estabelecer um novo céus e a nova terra. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de Santa Ceia, você provavelmente já deve ter participado na igreja ou ainda vai participar, mas é muito importante que você não deixe de participar da ceia do Senhor. Celebre ao Senhor, agradeça a Ele pelo sangue que foi derramado na cruz. Isto deve ser sempre o alicerce da nossa fé. Essa é a exigência de um padrão de santidade, mas é também a segurança da nossa salvação. Louvado seja Deus. Eu quero orar mais uma vez com você e agradecer a Deus por essa oportunidade de trazer a palavra do Senhor ao seu coração. Gostaria que você fechasse os seus olhos, juntamente com a sua família, e nós vamos orar e agradecer a Deus. Soberano Deus, nós oramos mais uma vez em gratidão ao Senhor pelo grande privilégio da nossa salvação. Nós não somos merecedores. Nós éramos escravos do pecado, estávamos perdidos, condenados, mas o Senhor nos amou e, através de Jesus Cristo, nos salvou da condenação eterna. Nós somos gratos pelo privilégio de participarmos da ceia, somos gratos a Deus por conhecermos a Tua palavra e pela esperança de vida eterna. Nós oramos também pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Nós nos contritamos, nós nos derramamos diante da Tua presença, nós nos humilhamos aos Teus pés, pedindo ao Senhor graça e misericórdia, que o Senhor nos perdoe de todos os pecados e nos ajude, nos conduzindo nesta vida rumo à Canaã celestial. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família.